A condição da humanidade e de todas as pessoas que nascem sobre este mundo é uma condição de extrema sequidão. E no que se consiste esta sequidão? A sequidão de toda a humanidade, a dos homens, a do ser humano em si, é a incapacidade de produzir nele alguma coisa que agrade a Deus. A comparação que ele faz de uma terra seca para uma terra que frutifica, e se você tiver um agricultor de um lado, o que é interessante para um agricultor? Uma terra que não produz absolutamente nada, só espinhos, ou uma terra que produz todo tipo de flor e fruto? O que é mais interessante para um agricultor? A que produz frutos. Só que esse agricultor, ou cultivador que é Deus olhando para a terra, ele vê uma terra que não há possibilidade de ter fruto nela. Deus olha para toda a humanidade, como diz Paulo, todos se desviaram, se tornaram inúteis. Ele olha para um povo que não busca Deus, e buscar a Deus não é pelas vias de um sistema religioso. Buscar a Deus só se encontra ele pela via legítima do arrependimento e confissão de pecado. E não é por sacramentos religiosos. Porque alguém possa dizer assim, não, eu busco a Deus, porque eu sempre vou à igreja. Quando se diz em buscar a Deus, se diz buscar a Deus no entendimento de sua vontade. E só buscará a vontade de Deus aquele que estiver em arrependimento. Então não há uma humanidade que busque a Deus. Toda ela é terra vazia, seca, impossível de produzir fruto. Todas as vezes que você pensar em um Deus total e absoluto, você não pode isentar da sua consciência um Deus que irá julgar toda a obra de pecado. Ele não vai fazer vistas grossas a nenhuma obra de pecado. Ele vai vir sobre o homem com toda a sua justiça. E a justiça de Deus é separar o trigo, mas também separar o joio. Esta separação é justa diante de Deus. A justiça de Deus está em Ele olhar para a humanidade e separar o seu daqueles que não são seus, como dizem Malaquias. Só que a grande questão é que todos são terras secas. Toda a humanidade. Sem Deus, sem temor, nos desvarios da sua carne, como Paulo diz em Efésios capítulo de número 2, andávamos no despojo de nossa carne, inimigos por natureza, todos nessa mesma condição. Não há bondade no homem, não há santidade no homem, o homem é adúltero, é perverso, é maligno, é profano. Olha o verso de número 38 de João, capítulo de número 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de quê? Correrão da onde? Do seu ventre ou do seu interior. E isso disse ele de quem? Do Espírito que havia de receber os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, como diz o quê? As Escrituras, do seu interior, ou rio de águas vivas, correrão do seu ventre. E ele estava falando de quê? Do Espírito Santo. Então ele diz que aquele que ouvisse as Escrituras, aprendesse a palavra de Deus, e aprendesse quem é Cristo pelas Escrituras, iria ser gerado nele algo que era incomum, do seu interior. Agora viria rios de águas vivas. Isso ele está dizendo do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Aprenda sobre os atributos do Espírito de Deus. Conheça os atributos do Espírito de Deus e você vai entender o que isso quer dizer. O Espírito Santo, como diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, é o que guiaria no caminho da verdade. Ele nos mostraria e nos ensinaria tudo que compete a Cristo. Ele nos convenceria do quê?
Do que ele viria nos convencer? Do pecado, da justiça e do juízo. E nos guiar em toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele não veio me dar sensações, ele veio me dar transformação de natureza. Não torne medíocre a obra de Deus, achando que o Espírito Santo veio só fazer pessoas tremerem. Ou que o Espírito Santo veio fazer pessoa pular. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que veio da parte de Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo de número 2, é o que conhece a Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo de número 2. Quem é que conhece o homem, senão o Espírito do homem? Quanto mais o Espírito de Deus, as profundezas de Deus. E ele deu ao homem um Espírito que conhece intimamente o propósito de Deus. Então esse Espírito que viria a nós, que é um rebento de água, que esta água que produz, não são sensações, mas uma postura, um posicionamento. Qualquer um que recebe o Espírito Santo de Deus, ele é regenerado em sua conduta de vida. A primeira coisa que esse Espírito faria, convenceria do quê? Do pecado. Então, você quer que o Espírito Santo te dê uma sensação? A primeira sensação é de culpa. Reconheça seus pecados, isso evidencia o Espírito Santo. Da justiça, em que Deus vai fazer justiça. E o que é justo para Deus? Condenar todo pecador. Quando diz fazer justiça, não é necessariamente justiça ao meu favor. É justiça sempre a favor da sua verdade. Porque as Escrituras dizem assim, e se eu for infiel, ele permanece o quê? Porque não pode negar? Esse fiel não é fiel a mim, é fiel a ele. Se eu for infiel, Deus não muda nada, ele continua sendo fiel a ele, e em tudo aquilo que ele é. Não é que a minha infidelidade, Deus fala assim, não, eu continuo sendo fiel a você, você sendo... Não existe esta relação. Ele diz assim, ele permanece fiel a quem ele é imutável em sua natureza. Em João capítulo de número 3, quando ele vai falar com Nicodemos sobre o novo nascimento, ele diz, aquele que não nascer do quê? Da água e do Espírito. Água, ali, naquele contexto, não é água de batismo. Não é água de tanque, não é água de rio. Nascer da água é o que ele vai dizer lá em Efésios, capítulo 5, que ele tem purificado a igreja pela lavagem da água, pela palavra. Existe uma relação íntima entre as Escrituras e o autor das Escrituras, em que o que está escrito depende intimamente da revelação daquele que escreveu. Muitas religiões leem a Bíblia, lê ou não lê? Muitos ímpios, descrentes, já leram a Bíblia. Muito. Isso mudou efetivamente a vida deles? Leu 2 vezes, 3 vezes. Eu já vi gente que nem crente já fala assim, eu já li a Bíblia 3 vezes. E não necessariamente mudou em absolutamente nada. Os fariseus não liam a Bíblia todo sábado? Sim ou não? Na sinagoga? Resolvia? Tinha um curso de teologia. Bacharel, mestrado, sei lá. Sai com o anel no dedo, do bacharel, do mestrado, de não sei o que. Está lá um anel de todo tamanho, parecendo o anel do Capitão Planeta. Aí que você pensa, conheceu a Deus, o diploma está no quadro. Está lá o diploma no quadro. Está lá a foto da colação de grau. Isso mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? As Escrituras estão ligadas intimamente ao autor dela. Você vai ver aí no Lucas 24, a partir do verso 36, que é a aparição aos discípulos, aos apóstolos.
logo depois que acontece aquilo que ele fez lá em João, capítulo 20, como é o mesmo contexto, olha o verso 44. E disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então abriu-lhes o quê? Para quê? Para compreenderem as Escrituras. Eles receberam o Espírito do autor dela. Não foi uma dinâmica teológica. Os 3 anos e pouco que Jesus estava entre aqueles homens, não era num curso teológico de 3 anos com credencial no final. É para que no final disso tudo fosse capaz de receberem o Espírito Eterno e passarem a ter consciência dessa verdade. E um rio fosse manifestado neles, uma corrente de água que os santificava. E a evidência desse rio, que era o Espírito Santo, era o convencimento de pecado, justiça e juízo, convencimento da verdade. Eles não andariam carnalmente. Por isso que não existe alguém cheio do Espírito Santo num dia e cheio de carnalidade no outro dia. É incoerência. Há uma ação de desenvolvimento, de amadurecimento e aperfeiçoamento. Você me pergunta assim, pastor, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? A minha resposta virá com outra pergunta, é, como que você se comporta diante da verdade do Evangelho? Aí eu te digo se há Espírito. Talvez uma pergunta que você possa me fazer, que o seu espelho te responde. Então ele está falando de uma obra de salvação, regeneração, de fazer essa terra seca, frutificar. E olha que interessante, como que essa terra seca, que é a humanidade, frutifica, revelando o povo de Deus. Ele compara a igreja, o seu povo salvo, como uma grande plantação de trigo. Só que antes dessa plantação de trigo acontecer, ele diz assim, que para que alguma coisa, para que uma semente frutifica, antes ela cai na terra e tem que morrer. Quem é a semente que caiu na terra e morreu? Cristo, para fazer a terra frutificar. E Ele tem nos elegido nele, para a sua salvação, colocando um caminho para que aqueles que têm ouvido a sua palavra, se arrependido, regenerados pelo Espírito, vivam neste caminho, e que é um caminho estreito. E por que se chama um caminho estreito? Que qualquer passo que você tomar, que não esteja de conforme a esse caminho, você sai fora dele. O caminho estreito é uma condição do Evangelho. Entenda uma coisa, Jesus não vai te seguir, é você que tem que seguir Ele. Não há um momento que Ele disse assim, que alguém falou assim, Senhor, eu quero te servir Ele, então vamos lá que eu te sigo. Não, Ele vem e me segue, vem e me segue. Ele vira para Pedro e fala assim, larga tudo, vem e me segue. Ele não vai seguir você. E o Evangelho não vai se moldar a você. Não existe um Evangelho para cada um de vocês. Existe um Evangelho e cada um de nós adentrando a esse caminho. Se Jesus é a porta do céu, o que é as portas do inferno? A obra de pecado, a vida de pecado. E esta é uma porta larga, porque o caminho dela também é largo. Mas Cristo é a porta para a eternidade, uma só porta. É aquela de Apocalipse capítulo 3, que não está falando de porta de emprego, mas de porta de salvação. Eis que pus uma porta diante de ti, que a qual ninguém pode fechar. E a porta que ele abre, ninguém? E a porta que ele fecha, está dizendo sobre Cristo. O dia que Cristo vier, não tem mais ninguém que salva. Não acha que você não foi avisado plenamente, em cada ponta, em cada vírgula, em cada tio, em cada jota, em todos os sentidos, em todas as descrições possíveis.
o discurso já está como uma estaca fincada, ele já está elaborado. Todos vocês estão plenamente sabendo de cada ponto, cada passo, cada pregador que está aqui, cada professor que está aqui, cada ministro que faz qualquer outra coisa, cada crente, cada cristão, todos estão plenamente sabendo dessas coisas. E eu termino só com a verdade: ele virá, ele está vindo, como diz as Escrituras, todas as coisas serão plenamente reveladas, e os remidos que se encontrarem nesse caminho serão salvos por ele, e serão completamente regozijáveis diante dele na eternidade, sanado todas as suas dores. Mas você que estiver vivendo em mediocridade de religião, eu não posso fazer absolutamente mais nada a não ser orar.